Se você está perdido em como jogar Dangerous World, né, não sabe o que fazer nesse jogo, ou então precisando de dicas e truques e estratégias de como se tornar um pro player, você veio ao vídeo certo. Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Moisés e eu tenho todos os personagens do jogo, né? Eu tenho quase todos os trinkets também, né? Só falta alguns trinkets aí na loja para eu estar comprando aí, ó, como vocês podem ver, né? E nesse vídeo aqui eu vou estar dando um guia para iniciantes no jogo e também vou dar alguns truques e dicas de como você chegar em andares altos aqui nesse jogo. Então eu vou estar entrando aqui numa partidinha aqui com vocês para a gente estar jogando, e enquanto eu estou jogando eu vou dar alguns truques e dicas aí de como se tornar pro nesse jogo, né? Então bora lá. Ok, gente, já tá carregando aqui, né, pra jogar aqui com vocês e dar as estratégias e os truques. Eu vou estar jogando com a Bobette, né, que é uma personagem que foi bem difícil de conseguir nessa atualização de Natal, né. Então eu vou estar aqui jogando com ela aqui pra vocês, enquanto eu passo algumas dicas e etc. Bom, primeiramente, o que eu vejo muita gente que é iniciante no jogo não sabe o que se fazer nesse jogo, não sabe quais são as regras, o que tem que se fazer e esse tipo de coisa. Então, gente, o que é Dangerous World? Eita, que já veio um blister, olha, no primeiro andar ainda. Mas enfim, como eu estava dizendo, o que é o jogo Dangerous World? Bom, Dangerous World é um jogo na qual você tem que fazer as máquinas, né? E não ser visto pelos Twisteds, que são a versão infectada aí dos Toons, no caso dos personagens que você joga, né? E toda vez que você for terminar a máquina, o elevador se abre para você ir lá e escapar, né? É basicamente essa que é a missão do jogo. E o jogo vai se prolongando, se repetindo e esse tipo de coisa. Então, é basicamente isso que você tem que fazer no Dangerous World. Só que eu vejo uma galera aí que anda morrendo bastante no início. E isso porque acaba é, não, digamos assim, poupando a estamina, gente. Que é essa resistência aí que vocês estão vendo num campo inferior esquerdo, né? Como vocês podem ver. E a primeira dica que eu dou é para quem é iniciante: não fica gastando estamina, gente. Não fica fazendo isso. Não fica fazendo nada desse tipo de coisa, porque senão você pode acabar precisando da sua estamina para poder correr dos bichos. Só que daí a estamina acaba ficando no zero e aí você não tem o que fazer, né? Porque a sua estamina acabou, você não tem como correr dos bichos. Então a primeira dica que eu dou é: não usa a estamina à toa, só usa a estamina se realmente for necessário, tá? Se os bichos eles estiverem. A segunda dica que eu dou é fazer o que eu estou fazendo agora, que é o quê? Quando você for fazer uma máquina, fica olhando para os lados, gente, para daí vocês verem se algum bicho tá vindo para cá, né, esse tipo de coisa. Porque se você ficar fazendo isso, ó, ficar só olhando para a máquina, que é o costume que muitos iniciantes fazem, acaba que o Twisted ele pode te ver, e aí quando você for correr dele, você pode acabar correndo na direção do bicho que ele te viu, né? E isso já não é muito legal. Então, quando você for fazer a máquina, olha para trás, olha para os lados, não fica olhando para a máquina não, gente, porque a chance de você tomar um dano pelos Twisteds é muito grande. Então, não fiquem fazendo a máquina olhando para a máquina. Fica olhando para os lados, para trás, enfim, para você não tomar dano. A terceira dica que eu dou para muitos iniciantes que acabam cometendo esse erro é: gente, pelo amor de Deus,
não erra a máquina, porque além dos Twisteds eles te verem, né, eles podem escutar você errando a máquina e você ser prejudicado, né, acaba também prejudicando a sua equipe, porque quando você erra a máquina faz muito lentamente, entendeu? Então não é legal você ficar errando a máquina, esse tipo de coisa. Ai, Moisés, como é que eu faço para que eu não erre a máquina? É só você apertar naquela barrinha lá do relógio e tentar acertar no dourado, porque quando você acerta no dourado, além de você não atrair a atenção dos bichos para você, né? Você vai ganhar também um boost de velocidade de extração, o que é muito bom, porque vai ajudar bastante a você extrair. Então, não errem a máquina. Pode até acertar no dourado se quiser, né? Que no dourado você não erra a máquina. Mas tenta acertar no dourado, porque quando você acerta, você ganha um boost de velocidade de extração. O que eu não quero é que vocês fiquem errando a máquina, porque eu tô avisando, gente. Você vai se prejudicar bastante se você errar a máquina, né? Então, tentem não errar a máquina. A quarta dica que eu recomendo bastante. Eita, que o Glisten ativou. Misericórdia. Agora, se o Glisten me ver, eu me lasquei, né? Porque Glisten é rápido pra caramba. Mas enfim. Bom, a quarta dica que eu dou é: deixem a máquina, a última máquina para vocês fazerem, né? A mais perto do elevador. Por que, Moisés? Que eu tenho que deixar a última máquina mais próxima do elevador. Nesse caso eu não deixei, né? Fui meio burro. Eu poderia ter deixado a máquina para perto do elevador, mas enfim. Por que, Moisés, que você não pode deixar a máquina longe do elevador? Porque, gente, imagina você tá jogando com um tum lento e a máquina estiver do outro lado do elevador. E aí você termina a máquina e você tem que correr com um tum que é lento. Aí acaba meio que assim, né, gente? Você mesmo sai prejudicado. Então, gente, deixem a última máquina perto do elevador. Porque se você deixar a máquina perto do elevador, é só você terminar a máquina e ir embora. Simples assim, né? Eu poderia ter me dado muito mal nesse caso, porque eu deixei a máquina bem longe do elevador. O Glisten ele poderia ter me visto e eu poderia ter me dado muito mal, entendeu? Então eu poderia ter deixado a máquina mais perto do elevador, porque daí ia ficar mais safe pra mim, né? Mais seguro. Porque assim que eu terminasse a máquina, era só eu ter ido no elevador e pronto, acabou. Né? Não iria ter esse perrengue todo de eu correr para bem longe, né? Então, é basicamente isso. A quinta dica é, gente, quando vocês forem correr dos bichos, corre e se esconde atrás de algum objeto. Pode ser um sofá, tipo esse daqui. Pode ser... Eu vou atrair essa tia Gun aqui. Olha lá, ela me viu. Ó, o que vocês têm que fazer? Vocês é só correr e se esconder atrás de alguma coisa, ó. Que daí o bicho ele vai te perder de vista. A não ser que seja Eita, meu Deus, que eu dei uma lagada aqui agora. Mas enfim. A não ser que seja um Twisted que tenha um campo de visão bem grande, né? Tipo a Flutter, o Peeble, esses bichos que tem um campo de visão grande, aí acaba sendo um pouco mais difícil de fugir, né? Mas esses tuns assim que são normais, gente, são bem fáceis de escapar. É só vocês correrem e se esconder atrás de algum objeto, porque daí vai ser bem seguro. E por isso que eu falei, né, gente? Não gastar estamina à toa. Porque se você gastar estamina à toa, você não vai ter estamina pra correr, né? Quando você for visto por um bicho. Então, assim, guarda a estamina pra você. E quando você precisar, você usa pra correr e você se esconde. Que é basicamente isso.
E bom, gente, a sexta dica, que é uma coisa que eu vou até falar aqui nesse vídeo, né? Porque o Dennis World é um jogo assim bem complexo, como vocês sabem, tem muita coisa para poder explicar e tudo mais. Mas assim, gente, a sexta dica é olhar os status de cada turno. Por que, Moisés? Porque daí você já vai saber qual é que é a habilidade. Eita, meu Deus. Eu fiz uma cagada agora. Ô, Jesus. Minha tela foi travar, é isso que deu. Olha lá, errei a máquina, mas enfim. Como eu tava dizendo. Ai, Moisés, por que eu tenho que prestar atenção nos estados de cada turno? Porque, gente, você vai saber quais que são os pontos fortes do turno. Você vai saber quais que são os pontos fracos, a habilidade dele. Então, assim, é bom vocês estarem analisando o turno que vocês jogarem. E daí, para você já estar ciente de... Ai, meu Deus do céu, eu fui visto. Pera aí, gente. Eu já falo. Aí, pronto. Ah lá, é só vocês correrem e ir para trás de algum objeto, que eles já te param de perder de vista, né, gente? E bom, como eu estava dizendo, porque daí, gente, se vocês souberem dos pontos fracos, vocês vai colocar os trinkets, que para quem não sabe, trinkets é basicamente acessórios que você pode estar utilizando aí no seu Toon para te ajudar em algum status dele. Por exemplo, na skill check, que é essa barra aqui, né, para eu acertar a máquina. Na velocidade, na estamina, na stealth, na extração. Então assim, gente, tem muito trinket que você pode estar adquirindo ou tendo 100% de pesquisa nos Toons, ou você comprando na loja do Dente também, né? Que eu mostrei lá no início que eu tinha até alguns trinkets aí faltando para eu comprar, né? Então, é basicamente isso o trinket, gente. E, Moisés, que diabos é pesquisa? O que é pesquisa para conseguir os trinkets, esse tipo de coisa? Pesquisa, gente, é um requerimento que você vai ter que ter para poder adquirir certos personagens. E o que é a pesquisa? É o que acontece. Vai ter umas cápsulas aí para você coletar no chão, né? Para você conseguir a pesquisa dos Twisteds. E quando você completar 100% de pesquisa deles, além de você ganhar o trinket, que eu falei aí no, quando eu tava me referindo aos trinkets, né? Você também pode estar adquirindo algum toon, entendeu? Então é basicamente a pesquisa, gente. E para você conseguir pesquisa é só você coletar as cápsulas que tem no chão e você ser visto pelo Twisted. Porque quando você pega a cápsula do chão, cada uma vai ter 1% de pesquisa. Então você vai estar conseguindo 2% de pesquisa, né? Porque são duas cápsulas para cada Twisted. E quando você for visto pelo determinado Twisted, você vai conseguir 5% de pesquisa. Eu recomendo bastante, gente, para que quando vocês forem conseguir os Toons, né, mais rápido, vocês estarem comprando o personagem Roger. Por quê? Porque o Roger, ele dá o dobro de pesquisa. Então acaba meio que ajudando bastante os iniciantes para conseguir os tons novos, né? Os tons diferentes, né? Já que é bem mais fácil você achar o tom, sei lá, 8 vezes do que, por exemplo, 15, que é bastante coisa. Então, eu recomendo bastante vocês estarem comprando esse tom, porque vai ajudar vocês na pesquisa e conseguir os tons de forma mais rápida. E bom, como eu tava falando... Eita caramba, que eu fui visto. Ui! Deixa eu usar minha habilidade. Pera aí, gente. Que eu fui visto aqui pelo Twister. Pronto, agora eu desequipei. Enfim, como eu estava dizendo,
Como eu estava me referindo aos trinkets, à pesquisa, vamos falar agora sobre os status de cada atum. Porque eu não sei se vocês sabem, mas cada atum tem uns status e habilidades diferentes, né? Cada atum tem a sua raridade, ele é bom em extrair certas máquinas, outros não. Então vai variar bastante de cada atum. E antes de vocês comprarem certos atuns, eu recomendo bastante vocês estarem analisando os status, né? Que como eu falei. E eu vou estar falando agora sobre os status, porque eu sei que tem uma galera aí que fica meio em dúvida sobre certos status. Então eu vou estar falando sobre eles agora, começando com a skill check. Gente, o que é skill check? É essa barra aqui, ó. Essa barra aí que vocês estão vendo aí para eu acertar a máquina sem errar. E quanto mais estrelas aquele tom tiver na skill check, maior vai ser a barrinha. E quanto menos estrelas, menor vai ser a barrinha. Então é basicamente isso. Velocidade. Gente, velocidade eu acho que eu nem preciso dizer o que é, né? É o quão rápido o seu turno é. Quanto mais estrelas ele tiver, mais rápido ele é. E quanto menos estrelas ele tiver, mais lento ele é. Entendeu? Então, é basicamente isso. Deixa eu deixar essa máquina aqui por último, né? Porque eu não quero deixar a máquina para longe do elevador, não, gente. Então, vamos deixar a máquina mais perto do elevador por último. E é isso. Bom, já que eu falei sobre velocidade, né? Agora vamos falar sobre estamina. Gente, estamina é basicamente essa resistência, ó. Que vocês estão vendo aí no canto. Ui! Droga, viu? Ela foi rápida demais. Enfim, como eu estava dizendo, é basicamente essa resistência que está num canto inferior esquerdo, né? Que é o quão o seu turno corre. Quanto mais estamina ele tiver, mais ele pode correr, né? E quanto menos estamina ele tiver, menos ele pode correr, né? Então, se o seu Toon ele tiver com apenas uma estrela de estamina, a resistência ela não vai ficar 200, igual a minha personagem tá, mas sim 100. Se ele tiver com 2 estrelas, vai ficar 125. Se ele tiver com 3, 150. Se ele tiver com 4, 175. E se ele tiver com 5 estrelas, que é o máximo, é 200 de estamina, né? Que no caso, a minha personagem ela tem 5 estrelas de estamina, então por isso que ela tem 200 de estamina. Agora, falando da stealth, que é uma coisa que muita, mas muita gente mesmo tem dúvida. O que é stealth? Gente, eu não... Stealth significa furtividade em inglês, né? Que traduzindo aí no Google Tradutor, stealth significa furtividade. Eu não sei bem explicar o conceito em si de stealth, mas é basicamente o seguinte, eu vou explicar em exemplo. Digamos que um Twisted ele esteja perseguindo um Toon que tem as 3 estrelas de stealth. Só que daí esse Twisted ele passa por um Toon que tem apenas 2 estrelas de stealth. O que vai acontecer? Esse Twisted ele vai ir até o Toon que tem 2 estrelas de stealth, já que ele tem menos estrelas de stealth do que aquele Toon que ele estava perseguindo lá. Entenderam? Então, quanto mais estrelas ele estiver o Toon ele tem na stealth, menos focado ele vai ser pelos Twisteds. E quanto menos estrelas ele tiver, mais focado ele vai ser, entendeu? Então, é basicamente isso. E extração é o quão rápido o seu Toon ele consegue consertar a máquina, né? Quanto mais estrelas ele tiver na extração, mais rápido ele conserta, e quanto menos estrelas ele tiver, mais lentamente ele conserta. Então é basicamente isso. Agora, um outro requerimento para que vocês tenham que conseguir nos Twisteds, né? É a Mastery. Moisés, que diabos é Mastery?
Mastery, gente, é a maestria de determinado tom. E como eu consigo a maestria de determinado tom? Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem certos tons aí que você só consegue estar adquirindo tendo a maestria em algum outro tom aleatório, né? Então, o que, que seria a maestria? Gente, para você conseguir a maestria de algum tom, você tem que completar todas as missões com aquele tom, né? Então, se você existem 6 missões aí na maestria, né? Se vocês forem olhar bem, né? Aí tem 6 missões aí que você precisa estar completando com aquele tom para que você consiga a maestria dele. E você conseguindo a maestria num tom, além de você estar conseguindo comprar algum outro tom diferente, né? Você também vai estar adquirindo a skin vintage, que é aquela skin toda preta e branca que muitos pros aí utilizam, né, para se acharem superiores, esse tipo de coisa, né? Não sei se eles usam porque querem ou se é no sentido de humilhar a pessoa, né? Não sei aí. Às vezes usam, não deveria nem estar julgando, né? Mas enfim. Então, basicamente, essa é a Mastery, gente. Para basicamente você conseguir alguns tools, né? Diferentes. É um outro requerimento, assim como a pesquisa. E também para você estar conseguindo a skin vintage dele, que é aquela skin toda preta e branca, como eu falei. Que eu vou estar até colocando aí na tela para que vocês olhem. E, bom, agora que eu já falei sobre várias coisas, vamos falar da última coisa aqui do vídeo, que é as habilidades. O que seria as habilidades? Ai, Moisés, mas você não tinha dito que cada atum ele tem habilidade diferente? Sim, gente, de fato, cada atum tem uma habilidade diferente dos outros tums. Só que o que que acontece? Muita gente fica falando assim, ai, mas o meu Tum não tem habilidade, porque eu não vi a habilidade dele até agora, cadê a habilidade do meu Tum? É porque tem certos Tuns, gente, que você não precisa necessariamente estar ativando a habilidade, como a minha personagem aqui, né, que eu tô usando, no caso a Bobette, para você conseguir ativar a habilidade. Mas é porque, gente, tem certos Tuns que tem habilidade passiva, que é basicamente quando você faz alguma determinada ação que daí você consegue de fato ter a passiva, ter a habilidade ativa, né, no caso. Então, é basicamente isso, gente. Se alguém tiver aí com dúvida do porquê que a habilidade sua não está funcionando, é porque provavelmente a habilidade do seu Toon não é ativa, assim como a minha personagem e outros personagens. E sim porque você provavelmente não deve ter realizado alguma determinada ação e aí a sua habilidade não foi ativada, né? Porque tem certos Toons que você só consegue ativar a habilidade depois de tomar dano, tipo a Pop, o Lui, esses tuns aí, entenderam? Então, é basicamente isso sobre as habilidades, né? Qualquer coisa, como eu falei, é só você estar dando uma olhada aí para que vocês saibam o que cada Toon faz, né? Eita, que eu vou morrer. Ui! Ai, caramba! Acho que eu vou morrer. Misericórdia. Não, não vou morrer, não. Graças a Deus. Ai, tô travando. Consegui. Graças a Deus. Enfim. Bom, gente, eu vou estar fazendo aí uma parte 2, se vocês quiserem, né? Que eu traga aí uma parte 2 falando sobre os twists, né? O que cada um faz. Sobre os itens também, que eu vejo uma galera aí meio confusa, né? Eu não vou estar falando tudo nesse vídeo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e muita coisa para eu editar. Então, se vocês quiserem que eu traga aí uma parte 2 falando sobre o que cada atum faz, sobre os itens, esse tipo de coisa, é só vocês estarem comentando aí que eu posso estar trazendo aí para vocês uma parte 2.
Então é isso, gente. Essas foram as dicas, o que cada atum faz, né? Eu espero o que cada atum faz, ó. O que as dicas, né, como eu falei, meu Deus do céu, eu tô assim, gabo das ideias. Sobre as dicas, sobre as habilidades, ó. Sobre a maestria, a pesquisa. Enfim, eu falei basicamente um resumão aí pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e quiserem uma parte 2, como eu disse, é só vocês estarem comentando aí que eu posso estar trazendo. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. É isso e tchau, tchau.